Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma quarta, ou melhor dizendo, mais um domingo, né? Mais uma live aí, um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Neste domingo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na presença do Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco e Ele vai cumprir a sua palavra para com as nossas vidas, né? Deus abençoe você que já está participando aí com a gente, os irmãos que já estão interagindo. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite, uma palavra de bênção. Aproveite aí para convidar os teus contatos, os teus amigos, envie aí o convite para os teus conhecidos assistirem a live, participarem deste culto conosco, ouvirem a palavra de Deus e adore ao Senhor, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou, né? Enquanto esteve aqui neste mundo, mais especificamente conversando com a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu sei que Ele vai receber a nossa adoração nesta noite, se nós, com o coração sincero, nos achegarmos a Deus para adorarmos o nome santo dEle. Vamos orar neste momento? Enquanto os irmãos estão chegando aí, vamos fazer uma oração. E eu vou passar depois da oração para a pastora Érica estar conduzindo o momento do louvor juntamente conosco. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença. Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. E cremos, ó Pai, no Teu agir, cremos no Teu poder sobrenatural, trabalhando em nosso favor. Ó Pai querido, e nesta noite estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz falando conosco. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha agir nas nossas vidas com liberdade e receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, a nossa gratidão, porque sabemos, ó Pai, que em tudo o Senhor tem o controle e está agindo para que se cumpra o Teu propósito, o Teu querer. Por isso, Pai querido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, enquanto a pastora Érica está se aproximando aqui, envia aí o teu feedback, como que está chegando o som para você, a imagem, se está tudo legal, para nos ajudar aí nesta transmissão, tá bom? Vai colocando aí nos comentários como está chegando para você aí. E que o nome do Senhor, acima de tudo, seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Pastora Érica. Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Como tem sido cultuar ao Senhor aí na tua casa, junto com a tua família? O ideal é que isso aconteça não apenas nessa fase de quarentena, né? Mas como é importante, como é imprescindível o hábito do culto doméstico. Que isso fique como um aprendizado, para que isso continue acontecendo mesmo quando a gente se reunir na igreja, mesmo quando a gente se reunir nos templos, quando a gente se reunir nas casas uns dos outros, né? Que o hábito de buscar ao Senhor em família, de cultuar a Deus no nosso lar, ele continue, porque isso fortalece os vínculos, isso abre espaço para o Senhor agir com liberdade nas nossas vidas e cumprir os propósitos do coração dele em nós. E fica assim tão bem claro e tão bem definido que não apenas, né, o físico, a construção da casa, mas a construção da nossa vida mesmo, a casa que nós somos para Ele. Ela se desenvolve com uma estrutura muito bem edificada sobre a rocha. Que nós possamos iniciar esse momento agora declarando: Senhor, a casa é sua, pode entrar.
ele tenha liberdade de mudar de lugar, que for necessário ser mudado de lugar, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Que a chama no nosso coração se acenda pela presença do Senhor. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar,
glória a Deus. Não existe outro Deus igual ao nosso. Não existe outro que tem poder de transformar. Não existe outro que tem poder de soprar, sabe, sobre o vale de ossos secos, aquele lugar, aquela situação, aquele coração que aos nossos olhos não tem mais jeito. Deus tem poder de colocar as mãos e de mudar. Deus tem poder de trazer à tona. Sabe aquela pessoa que a gente sabe que já está no fundo do poço, que foi no mais fundo? O nosso Deus tem todo o poder de transformar. Aleluia! Ele é um Deus de milagres. Ele transformou a água em vinho. Ele abriu os olhos dos cegos. Ele multiplicou os pães. Ele é tudo o que nós precisamos. Nós chamamos, Senhor. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Declare comigo. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Exaltado, Senhor. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus é o nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus é nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, nós
Nós somos seres humanos. E humanamente falando, a gente tem direito de temer. A gente tem o direito de ficar preocupado às vezes. Mas eu digo a você que é muito melhor, nesse caso, nós não nos valermos desse direito humano que nós temos, mas que nós nos valhamos, sabe, da possibilidade de crermos, de confiarmos em Deus e de estarmos seguros nele. A palavra do Senhor nos fala assim: eu não te mandei? Não te mandei eu? Então seja forte e corajoso, sabe? A gente precisa ter bom ânimo. Tem dias que bate, sim, uma tristeza talvez. Tem dia que algumas memórias, algumas lembranças incomodam. Tem dia que algumas dores batem na porta do coração de novo. Mas seja forte, seja corajoso, seja animado. Quem nos colocou para fazer algo, quem nos capacita, quem nos impulsiona é Deus. É Deus e é nele que nós estamos construindo a nossa casa. É nele que a nossa estrutura é firmada, é formada, e nós não nos abalaremos, em nome de Jesus. Amém? Santo, santo é o teu nome, Jesus. Digno desta canção, tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, só tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Aleluia. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Só tu és digno, Senhor. Só tu és exaltado, só tu és Deus. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
somente em ti, não vou ser abalado. Aleluia. Que nossa confiança esteja no Senhor, que a nossa vida seja construída nele, seja firmada nele, na rocha que é Jesus. Amém? Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por esta noite, por estarmos aqui na presença dEle, por você estar participando conosco deste culto maravilhoso. E Deus tem uma palavra para o teu coração, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu já há alguns anos atrás, e eu tenho compartilhado ela nesse tempo de ministério, né? E tem abençoado as nossas vidas, muitas vidas, e foi um tema que foi abordado pelo Senhor Jesus de uma forma muito interessante e com muita propriedade, porque o Senhor Jesus é o especialista neste assunto que nós vamos tratar nesta noite, e eu tenho certeza que esta palavra vai abençoar a tua vida, vai abençoar o teu coração, tá bom? Continue conosco, continue acompanhando e meditando no que você vai ouvir. E, se possível, compartilhe com mais alguém, envie aí o convite, marque alguém nos comentários, para que também mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus nesta noite. Eu quero fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. O tema que nós vamos abordar nessa noite é perdoar uns aos outros. Nós vamos falar um pouco sobre perdão. Hoje não tem a ver especificamente com o tema, né? Mas hoje é uma data tão especial. Hoje é Dia das Mães e elas merecem toda a homenagem, merecem o nosso carinho, a nossa consideração, merecem ser honradas, né? E eu quero deixar aqui o meu abraço, ainda que virtual, a todas as mamães aí que estão acompanhando esta live, as que vão ainda assistir o vídeo depois. Deus abençoe a vida de vocês, mamães, poderosamente, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Que a bênção de Deus seja abundante sobre as suas vidas. Que vocês sejam alvos de milagres, do derramar realmente da bênção do Senhor em nome de Jesus. Vamos lá então. Mateus capítulo 18,
a partir do verso 21, a palavra do Senhor diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Como eu falei, queridos, nós nessa noite vamos falar um pouco sobre perdão. Jesus traz esse ensinamento aos seus discípulos sobre perdão de uma forma muito própria, porque ele demonstrou na sua passagem pela terra que ele se tornaria, ou ele seria o especialista em perdoar, porque todo tipo de afrontas ele sofreu, calúnias, difamações, ataques, torturas físicas e também psicológicas, sofreu a dor do desprezo, da rejeição, da incompreensão, sofreu os pregos nas mãos, nos pés, os cravos dos espinhos na sua cabeça, daquela coroa, sofreu por causa das chibatadas, por causa dos murros, enfim, sofreu por causa da crucificação de uma forma terrível. E mesmo assim, lá na cruz, pouco antes de entregar o seu espírito, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus se tornou então um especialista em perdoar. E ele pode então ensinar sobre o perdão de uma forma muito própria, porque ele é esse especialista, ele praticou o perdão e ele está disposto a continuar nos perdoando quando nós erramos. É claro que nós devemos procurar não errar, mas sempre que nós erramos, sempre que pecamos contra Deus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós podemos confessar os nossos pecados uma vez que estivermos arrependidos, e mediante o abandono deles, nós alcançamos misericórdia da parte do Senhor.
Ele continua sempre pronto a nos perdoar. E Ele nos ensina também a perdoar uns aos outros, conforme diz esta palavra. Antes de prosseguirmos nessa meditação, vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, rendendo a Ti o louvor, a adoração que Te é devido. Ó Deus, e sabemos que o Senhor em tudo tem o melhor para nós. E nesta noite, ó Pai, neste momento em que vamos meditar na Tua palavra, venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, venha tocar nas nossas vidas. Que essa palavra seja uma palavra de cura, uma palavra, meu Deus, que quebre cadeias, quebre grilhões, ó Deus, e que haja cura nas emoções daqueles que estarão, ó Deus, ouvindo e meditando nesta palavra. Que haja milagres da parte do Senhor na vida emocional, ó Deus, dos nossos irmãos, amigos, de todos que estiverem participando conosco. Que o Senhor venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha ampliar os nossos horizontes, que possamos, ó Deus, nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Tua palavra. Por isso nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. A vida é construída sobre vários fundamentos. E um destes fundamentos, talvez um dos mais importantes, seja o fundamento dos relacionamentos. Não fomos criados por Deus para vivermos sozinhos. Fomos criados por Deus para estarmos juntos, para sermos um só, para caminharmos juntos. Fomos criados por Deus para vivermos em comunidade. Não apenas viver em comunidade, mas também vivermos em comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E existe uma estratégia usada pelo reino do mal para impedir que isso aconteça, que são as feridas na alma. O reino do mal trabalha a fim de provocar situações que gerem feridas na alma. E normalmente quem fere é uma pessoa que é importante para nós. Quem nos fere é uma pessoa que convive conosco, que tem alguma ligação conosco, uma pessoa que é importante para nós. Nós ferimos uns aos outros, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado da forma como nós nos comportamos, o que nós estamos dispostos a fazer pelos outros, porque não é difícil nós ferirmos uns aos outros. E as feridas que são geradas na alma de um indivíduo são geradas por pessoas, são outros seres humanos que fazem isso. E quando essas feridas elas se abrem na alma, no mundo espiritual, brechas são abertas para que bênçãos sejam roubadas, saqueadas, para que milagres sejam impedidos, para que respostas da parte de Deus não cheguem até nós. Enfim, uma série de consequências são geradas a nível espiritual, tendo como ponto de partida estas feridas que se abrem na alma de cada indivíduo. Quando essas feridas se abrem também, normalmente elas permanecem abertas, elas se agravam, porque a mágoa toma conta do coração. E nós ficamos magoados uns com os outros, ficamos ressentidos. Quando a mágoa ela se forma no coração, se não for tratada rapidamente, ela pode se tornar uma raiz de amargura. Ela cria raízes no nosso coração, trazendo então amargura. E com a amargura pode vir o desejo de vingança, com a amargura pode vir o ódio,
a raiva, o rancor desenfreado, o desejo de prejudicar o outro, a tentativa de fazer com que o outro sofra aquilo que ele nos fez sofrer. E aí então nós ficamos com o coração pesado, ficamos com o fardo pesado sobre os ombros, e isso causa muitos males. Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Deus quer que nós tenhamos a disposição de estar juntos. Deus quer que tenhamos a disposição de servir uns aos outros. Mas muitas vezes a mágoa impede que isso aconteça. O rancor impede que isso aconteça. O ressentimento impede que famílias sejam felizes e abençoadas. Dificuldades todos têm, lutas todos enfrentam, problemas de relacionamento acontecem em todos os lugares, em todas as famílias, por melhor estruturadas, entre aspas, que sejam. Mas quando a mágoa toma conta do coração do ser humano, por mais que haja estrutura numa família, em todos os níveis, não há felicidade, não há prazer de estar junto, não há alegria, não há contentamento dentro do lar, dentro da casa, e estendendo-se um pouco, abrindo um pouco o leque, não há prazer de estar junto a nível relacional, de amizade, num ambiente de trabalho, enfim. Não estamos falando aqui especificamente de família, estamos falando aqui dos relacionamentos de uma forma geral. Quando a mágoa toma conta de um coração, oportunidades são perdidas, portas acabam se fechando, porque de repente aquela amizade que seria o canal de Deus para abrir uma porta promissora a alguém, foi interrompida por causa da mágoa, por causa do rancor. Consequentemente, a porta não vai se abrir e a bênção não vai chegar. Então, é muito importante que nós nos atentemos para este fato. A Bíblia nos alerta que devemos viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18 diz isso: no que depender de vós, vivam em paz com todos. Lendo também Marcos capítulo 9, versículo 50, nós entendemos que nós fazemos a diferença quando vivemos em paz uns com os outros. Entendemos que precisamos nos esforçar para manter a paz, para viver em paz uns com os outros. Precisamos fazer a nossa parte, porque é bem verdade que existem certas coisas que não dependem de nós, depende da outra pessoa também. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aos Hebreus capítulo 12, do versículo 14 e 15, fala que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se queremos ver a Deus, nós precisamos seguir o caminho em paz com todos e viver de fato a santificação, se nós queremos ver a Deus. Então, Deus quer, a palavra do Senhor nos orienta nesta noite, que devemos praticar o perdão, meus queridos. Devemos praticar o perdão. E existem muitas consequências causadas pela falta de perdão. Por exemplo, muitos relacionamentos se tornam frios ou até terminam por causa da falta de perdão. Quantos casais que já se separaram por causa da falta de perdão? Quantos filhos se distanciaram dos seus pais por causa da falta de perdão? Quantos irmãos não conversam mais por causa da falta de perdão? Quantos amigos se perderam ao longo do caminho por causa da falta de perdão? Quantas dores, quantos sofrimentos já surgiu por causa da falta de perdão? Amargura, ódio, solidão, desejo de vingança, tudo isso são consequências, melhor dizendo, da falta de perdão. Então Jesus vem e traz esta palavra justamente porque era um questionamento de Pedro, um dos discípulos de Jesus. E
Pedro então pergunta para Jesus: quantas vezes, Senhor, eu preciso perdoar o meu irmão? Talvez Pedro, por causa do seu próprio temperamento, por causa do jeito de ser, explosivo, sanguíneo, né? Emotivo, intenso em tudo, era também sensível. Então, da mesma forma como facilmente ele magoava alguém, porque muitas vezes falava sem pensar, agia sem pensar, também era magoado por alguém. Talvez Pedro vivesse constantemente com esse questionamento: mas será que eu tenho que perdoar fulano de novo? E de novo, e de novo? Quantas vezes será que eu tenho que perdoar? Ele chega até Jesus então e pergunta ao Senhor: quantas vezes? Até 7 vezes, Senhor? Aí Jesus vem e diz: não digo até 7, até 70 vezes 7. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto com o Senhor Jesus sobre o perdão é que não há limites para perdoar. Nós costumamos dizer assim uns aos outros, né? Eu estou aqui generalizando, tá bom? Estou aqui incluindo todos nós no pacote, todos os seres humanos. Desta vez eu vou te perdoar, mas se acontecer de novo, desta vez passa, mas se acontecer de novo. Mas nós entendemos aqui que não é assim que as coisas funcionam, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não foi isso que Jesus ensinou. Ao dizer a Pedro 70 vezes 7, Jesus estava dizendo a Pedro: não há limites para perdoar. Não há limites. É bem verdade que perdoar não é o mesmo que confiar novamente. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Não é porque nós perdoamos que nós temos que confiar, porque o perdão, nós vamos aprender aqui com o Senhor Jesus, é também um mandamento, mas a confiança precisa ser conquistada. Perdão é uma questão de graça, é uma manifestação da graça de Deus. Confiança nos outros, em alguém, é uma questão de merecimento. Ok? Perdoar é preciso. Confiar depende do outro com quem nós estamos nos relacionando. Então é assim que funcionam as coisas. Agora, para o nosso próprio bem, a palavra do Senhor está dizendo que não há limites para se perdoar. Por quê? Porque a falta de perdão agrada o diabo. Você sabia disso? A falta de perdão dá legalidade ao inimigo das nossas almas de impedir que a bênção chegue até nós, da autorização ao inimigo das nossas almas de roubar a nossa paz. A falta de perdão rouba a nossa paz. E Jesus quer que nós vivamos em paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Então a vontade do Senhor é que nós conservemos a paz no nosso coração. A falta de perdão rouba a nossa paz. O perdão, ele traz unidade, e unidade gera fortalecimento. Quando nós nos negamos a perdoar, o efeito é contrário. Ao invés da unidade, há uma separação. E com a separação, vem o enfraquecimento. E se vem o enfraquecimento, há exposição. Se há exposição, nós acabamos nos tornando alvos fáceis. Porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém que ele possa devorar. E a falta de perdão abre esta brecha. Dá a ele esta possibilidade de tentar nos devorar. Então precisamos de fato entender que não há limites para se perdoar ou para perdoar. A pessoa errou uma vez, perdoe. Errou 2 vezes, perdoe. 3, 4, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias, perdoe. 490 vezes, né? 70 vezes 7 é 490.
É muito perdão, não é verdade? Mas se pararmos para analisar, quantas vezes já fomos perdoados por Deus? Quantas vezes na tua vida você já precisou pedir perdão a Deus? Quantos dias da tua vida você já orou pedindo perdão a Deus? E você sabia que se você fez isso de coração, Deus te perdoou todas as vezes? Todas as vezes. Se você pedir perdão ao Senhor todos os dias, com o coração arrependido, todos os dias, Deus vai te perdoar. Não há limites para Deus nos perdoar. Então também não há limites para perdoarmos uns aos outros. A segunda lição que aprendemos com o Senhor Jesus nesse texto é que o perdão não depende do tamanho da culpa. Atente para isso. O perdão não depende do tamanho da culpa. Olha o que está dizendo aqui no texto. O texto está dizendo que havia um servo que devia uma quantia muito grande ao rei. E ele foi fazer o acerto, ele foi prestar contas ao rei. Como ele não tinha com o que pagar, a sua casa, a sua esposa, seus filhos, tudo que ele possuía, seriam agora propriedade do rei. Seriam vendidos para que a dívida fosse paga. Ele diz aqui, o texto, que ele devia 10.000 talentos. Traduzindo isso para o dinheiro de hoje, seria o equivalente a mais ou menos 2 bilhões de reais. Mais ou menos isso, tá bom? Pode variar um pouquinho para mais, para menos, mas cerca de 2 bilhões de reais. 10.000 talentos daquela época equivale a mais ou menos 2 bilhões de reais no dinheiro de hoje. Essa era a dívida daquele servo. O rei, então, diante daquela humilhação daquele servo, diante do seu pedido de perdão, do seu clamor por misericórdia, perdoa a dívida. Saindo dali, aquele servo encontra um conservo, diz a palavra, um outro servo. E aquele outro servo também devia a ele. Ele devia ao rei e havia um outro companheiro lá que devia um dinheiro a ele. Diz a palavra do Senhor que aquele outro servo devia mais ou menos 100 denários. 100 denários. Cada denário naquela época era o equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Uma diária de trabalhador braçal. Vamos colocar aí no dinheiro de hoje R$60, R$70, mais ou menos isso. Se colocarmos R$70, 100 denários seriam equivalentes a mais ou menos R$7.000. Esta era a dívida do conservo. Então veja bem, ele tinha acabado de receber o perdão de uma dívida de cerca de 2 bilhões de reais. E agora havia um pedido para que ele perdoasse uma dívida de R$7.000. O que ele faz? Ele se nega a perdoar. Ele joga aquele conservo na prisão até que ele conseguisse pagar a dívida. Quando os outros viram aquilo, foram contar ao rei. E aí o rei chama ele para conversar novamente e diz: puxa vida, eu te perdoei uma dívida tão grande, você não deveria fazer o mesmo? Veja bem, meus queridos, o que significa R$6.000 perto de 2 bilhões de reais? Vamos pensar no dinheiro de hoje. Será que com R$6.000 consegue-se pagar uma dívida de 2 bilhões de reais? Então aquele servo tinha recebido um perdão tão grande, mas tão grande, e agora não conseguia perdoar uma dívida tão pequena. Sabe o que acontece, meus queridos? Nós recebemos da parte de Deus um perdão, mas muito grande, grande demais. E nós nunca teríamos como pagar a dívida que tínhamos para com Deus por causa dos nossos pecados. Não tinha como a gente pagar esta dívida.
Jesus veio e pagou a dívida por nós, ao morrer ali na cruz do Calvário. E quando ele pagou a dívida, nós fomos perdoados. Agora o que acontece? Nós nos importamos tanto assim com questões pequenas da vida, que embora tenhamos recebido um perdão tão grande da parte de Deus, nós temos dificuldade muitas vezes de perdoar aquela pessoa que mentiu para nós. Temos dificuldade de perdoar aquela pessoa que falou de nós pelas costas. Temos dificuldade de perdoar aquele vizinho que mal olha para nós, que deseja o mal para nós. Temos dificuldade de perdoar coisas tão pequenas, uma palavra dita fora de tempo. Não estou aqui menosprezando, não estou dizendo que as pessoas não sofrem, não sentem dores quando são magoadas, não é nada disso. Mas se nós compararmos o tamanho das dívidas, o que significa perdoar alguém nos dias de hoje a nível relacional, quando se compara ao perdão que nós recebemos da parte de Deus. O perdão que recebemos de Deus é infinitamente maior. O perdão que Ele liberou sobre as nossas vidas, meus queridos, não tinha como a gente pagar. Não tinha o que fazer para quitar esta dívida. O único meio era derramar um sangue que fosse inocente, um sangue puro. E a Bíblia diz que Deus olhou para a terra procurando um justo e não encontrou nenhum justo sequer. Não encontrou. Não há ninguém entre os homens, nunca houve na história da humanidade, a não ser Jesus Cristo, alguém que fosse capaz de morrer na cruz e ressuscitar por vencer a morte. E Jesus só conseguiu fazer isso. Jesus só venceu a morte porque Ele não pecou. Porque a Bíblia diz que o aguilhão do pecado é a morte. O que prende a pessoa na morte é o pecado. Mas Jesus nunca pecou. Qualquer outro ser humano teria permanecido morto, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia para nos perdoar. O único meio de quitar a dívida para com Deus era derramando sangue inocente, o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. A gente conclui então que não tinha como a gente pagar essa dívida. E por que hoje nós temos tanta dificuldade de perdoar os nossos próximos, né? As pessoas com quem nós convivemos, por coisas tão pequenas quando comparadas ao tamanho da dívida que tínhamos para com Deus? Então Jesus está nos ensinando claramente: o perdão não está condicionado ao tamanho da culpa. Se a pessoa fez algo muito grave a você deve perdoar. Se ela fez algo pequeno a você deve perdoar também. Não funciona assim. Se a pessoa fizer isso eu até tolero, mas se fizer aquilo eu não tolero. Não é assim que as coisas funcionam diante de Deus. Não é assim que vamos agradar a Deus. Não tem condições. Ou perdoamos ou não perdoamos. Se perdoamos, agradamos a Deus, fazemos a vontade de Deus, estamos sendo semelhantes a Jesus nessa atitude. Mas se não perdoamos, não estamos agradando a Deus. Não tem meio termo, meus queridos. Não tem meio termo. Quando nós formos nos apresentar diante de Deus, para prestarmos contas a Deus, da vida que Ele nos deu nessa terra, não vai ter como nós nos justificarmos. Senhor, eu não perdoei fulano, eu não perdoei ciclano, por causa disso, por causa daquilo. Mas o Senhor entende, né? Não vai funcionar isso, meus queridos. Não vai funcionar. Deus não entende. Você está entendendo? Deus não vai entender. Por quê? Porque Ele está dizendo na palavra dEle que nós devemos perdoar. Não depende do tamanho da culpa. Sabe o que acontece? Quando nós não perdoamos, é o mesmo que estarmos tomando um copo de veneno esperando que o outro sofra as consequências. Mas na verdade quem está sofrendo as consequências somos nós mesmos.
Quando nós não perdoamos, seria como se nós pegássemos alguém e jogássemos esse alguém que nos magoou, que nos feriu, que nos machucou, dentro de uma cela, para ele ficar lá aprisionado, mas na verdade a gente fica lá aprisionado junto com ele. Não é simplesmente jogar a pessoa lá dentro da cela e pronto, resolve o problema, não. Se não existir o perdão, a gente fica lá dentro daquela cela junto com essa pessoa. Quando nós não perdoamos, por onde nós passamos, nós carregamos essa pessoa junto com a gente. Imagine você carregar o peso de alguém com você o tempo todo, por onde você passar, onde você andar. Muitas pessoas sofrem de insônia. Por quê? Porque não conseguem perdoar. Vai dormir ao invés de aproveitar o sono, de aproveitar ali aquele momento de descanso. Não tem paz no coração. Fica vindo aqueles pensamentos, né? Fica remoendo aqueles sentimentos ruins, aqueles desejos de dar o troco, de fazer com que a pessoa sofra, fazer com que um ofensor sofra. E fica ali martelando o pensamento e o sono vai embora. Quantas pessoas têm a sua saúde prejudicada porque não conseguem dormir bem por falta de perdão? A mágoa, ela gera muitos males. Existem muitas pessoas que sofrem enfermidades no corpo que são chamadas doenças psicossomáticas, que vai se estudar a origem disso. É a falta de perdão, é a mágoa não tratada, é a raiz de amargura lá no coração que não foi tratada, é o perdão que não foi liberado, e ficou ali, e a pessoa remoendo, e os anos se passaram, e a pessoa remoendo, o organismo sente, o corpo físico sente. Você sabia que a falta de perdão, ela gera problemas sérios no coração? Existem muitas pessoas que têm problemas sérios no coração, pressão alta. Existem pessoas que sofrem de úlcera no estômago, por causa da falta de perdão. Existem pessoas que têm câncer. Por quê? Por causa da falta de perdão. Você sabia disso? Vai se estudar o histórico da pessoa. Não era necessariamente uma pessoa sedentária, não era necessariamente uma pessoa que se alimentava mal, não. É uma pessoa até que se cuidava, mas mesmo assim surgiram enfermidades e mais enfermidades. Por quê? Porque por causa da falta de perdão. E nós precisamos então nos atentar para isso. O perdão não depende do tamanho da culpa. O perdão não depende do tamanho da culpa. Deus quer que você perdoe. Deus quer que você perdoe. Por que Deus quer que você perdoe? Porque Deus quer te ver bem. Deus quer ver você caminhando de cabeça erguida. Deus quer que você seja livre. Deus quer que você seja saudável nas tuas emoções. Porque se você for saudável nas tuas emoções, você vai adorar a Ele com mais intensidade. Se você for saudável nas tuas emoções, você vai ter mais energia para enfrentar as batalhas do dia a dia. Se você for saudável nas tuas emoções, você vai conseguir seguir em frente, apesar dos problemas e dos obstáculos que surgem no caminho. Se você for saudável nas tuas emoções, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai olhar para trás, você vai seguir em frente e o nome do Senhor continuará sendo glorificado na tua vida, continuará sendo exaltado. Se você for saudável nas tuas emoções, você vai experimentar muitos e muitos milagres da parte de Deus. Você vai ver portas se abrindo e o nome dele sendo exaltado. Você vai enxergar muitas possibilidades. Você vai viver verdadeiras aventuras pela fé e vai ver que realmente a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Não há nada melhor do que estarmos na presença de Deus. Não há limites para se perdoar. E aí, de repente, você pode estar se dizendo aí: o senhor está dizendo isso, pastor, porque o senhor não conhece a minha história. O senhor não sabe o que fizeram para mim. O senhor não sabe o que aprontaram comigo. Eu não sei, mas Deus sabe.
Deus conhece a tua história desde o dia em que você foi concebido no ventre da tua mãe. Deus te conhece, Deus sabe todos os detalhes da tua vida. E Ele tem o melhor para você. E Ele quer o melhor para a tua vida. E não importa qual foi a situação assim tão grave a que você foi submetido, Deus quer que você perdoe, porque Ele quer te ver bem. Ele quer te ver forte, saudável na presença dEle. A terceira lição que nós aprendemos com o Senhor Jesus nesse texto é que o perdão é um mandamento. Perdão é um mandamento. Jesus diz aqui no versículo 35. Vamos ler o 34 e o 35. Só para entender. Quando aquele servo encontrou o outro que devia a ele, fez o seguinte: não perdoou, né? E aí o rei chamou ele para uma conversa. E aí o rei, diz aqui o versículo 34, que se sentiu insultado e o entregou a aquele servo impiedoso aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. E aí Jesus dá o fechamento para esse texto dizendo: assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes, cada um a seu irmão. Jesus está dizendo que o perdão, ele é um mandamento. Não há justificativa para não perdoar. Deus não vai aceitar desculpas. O meio de se consertar os relacionamentos é o perdão. O remédio para continuarmos juntos na caminhada é a prática do perdão. Deus não vai aceitar justificativas. Sabe por quê? Porque nunca, ninguém vai conseguir oferecer um perdão maior do que o perdão que Deus nos ofereceu. Ninguém. Por mais difícil que seja a situação em que alguém esteja enfrentando, que alguém tenha sido submetido, ninguém vai conseguir oferecer um perdão maior do que aquele perdão que nós recebemos da parte de Deus. O perdão, então, é um mandamento. É um mandamento. Qual é a conclusão disso tudo, então, meus queridos? O que devemos fazer para colocar esta palavra em prática? Bom, o perdoar começa com uma decisão. Grave isso. Há quem diga que perdão não é sentimento, é decisão. Eu digo que é os dois, baseado nessa palavra aqui. Eu digo que perdão é tanto sentimento como decisão, mas começa com uma decisão. Por que eu digo que é sentimento? Porque Jesus diz aqui no versículo 35 que nós precisamos perdoar de coração. Não é simplesmente da boca para fora. Mas começa com uma decisão. Mesmo que eu não queira, eu preciso decidir perdoar. A partir do momento que eu decido perdoar, a graça de Deus se manifesta na minha vida. O próprio Espírito Santo me capacita e eu perdoo, porque eu fui perdoado por Deus. Quando eu decido perdoar o meu ofensor, Deus vem por meio da sua graça e nos mostra como Ele foi gracioso para conosco ao nos perdoar. Quando nós enxergamos como Deus foi gracioso nos perdoando, fica fácil nós perdoarmos de coração. Fica fácil o sentimento fluir, porque o Espírito Santo faz gerar no nosso interior, no nosso coração, esse sentimento puro, incondicional. Da mesma forma que Jesus, ali na cruz, teve esse sentimento, liberou o perdão de forma incondicional aos seus ofensores, declarou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós decidimos perdoar, esta graça se manifesta nas nossas vidas e nós também conseguimos perdoar. O perdão, ele é um remédio restaurador e ele fortalece os relacionamentos.
é o meio de consertar as coisas. É o remédio que Deus deixou disponível a todos nós, para que feridas fossem curadas, para que traumas fossem tratados, para que raízes de amargura não se formassem no coração de ninguém. É o perdão. Tudo isso é por meio do perdão. Então, nesta noite eu digo a você, não fique pensando muito, não fique pesaroso no seu coração, não fique alimentando mágoa, não fique alimentando rancor. Libere perdão. Ah, pastor, mas o outro não merece. Não é uma questão de merecimento. Pode ser que o outro não mereça o teu perdão, mas você merece viver sem a mágoa no coração. Pense nisso. Você merece viver sem a mágoa no coração. E perdoe. A dívida que essa pessoa tem para com você, se você perdoá-la, Deus vai tratar com ele. Na hora certa, Deus vai cuidar, Deus vai agir, e Deus vai manifestar a graça dele também na vida dessa pessoa. E de alguma forma, ele terá que responder pelos seus atos. O ofensor não escapa. Um dia ou outro ele terá que responder pelos seus atos. É assim que a palavra de Deus funciona, é assim que as coisas funcionam no reino dos céus. Agora, cabe a cada um de nós, dia após dia, tomarmos sempre a decisão de perdoarmos uns aos outros. Que o Senhor possa fazer essa palavra frutificar no teu coração. Que o nome do Senhor em tudo continue sendo glorificado na tua vida. Eu sei que na prática não é fácil viver isso aqui que estamos pregando nessa noite. Mas é possível, porque Jesus viveu. E Jesus deixou o exemplo para nós. E Ele nos mostrou, através do seu exemplo, que é possível. Nós podemos viver dessa forma também. O Senhor quer que você experimente isso na tua vida, a fim de que o nome dEle em tudo seja glorificado. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, junto com a pastora Érica. Logo após esse cântico, estaremos orando a Deus. E você vai receber um fortalecimento da parte de Deus para liberar perdão. Você vai perceber que ao fazer isso, você vai tirar um fardo das suas costas. Você vai jogar esse fardo pesado aos pés do Senhor Jesus. E Ele vai fazer a obra dEle completa na tua vida. Quem sabe você está sofrendo, é porque precisa liberar perdão. Nessa noite o Senhor quer derramar sobre a tua vida este óleo, este bálsamo restaurador, para que você seja restaurado, para que você seja curado e o nome dele seja glorificado na tua vida. Vou passar aqui o microfone para a pastora Érica e nós estaremos juntamente com ela e com o Tiago louvando ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos perdoou. Sabe que mágoa, ofensa, são coisas terrenas. Lá no céu não vai existir nada disso. Então que o teu coração seja tocado pelo Espírito Santo, que você decida no teu coração liberar perdão, como o pastor Marcelo pregou aqui, para quem quer que seja necessário. Sabe por quê? Isso é uma coisa aqui da terra e nós não podemos nos apegar ao que é terreno. Nosso coração precisa ansiar pela eternidade. Nosso coração precisa ansiar e se render às coisas que não vão se perder, às coisas que vão durar para sempre. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele
aguardamos a tua vinda, Jesus. Muito obrigada pelo perdão que o Senhor liberou sobre nós. Muito obrigada pela tua entrega. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor, todo amar. Então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar. Então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Que o nosso coração esteja atento. Ele virá num piscar de olhar. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Nosso coração esteja atento, simplesmente atento. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar neste momento. Coloque-se na presença do Senhor. Permita o Espírito Santo agir no teu coração, né? Enquanto nós oramos aqui, o Tiago vai solar ali uma canção, né, no violão, e você vai ouvindo aí e se colocando na presença do Senhor. Permita que o Espírito Santo ministre cura na tua vida. Você de repente pode pensar que é impossível perdoar, mas não é impossível, não é possível. O Espírito Santo vai te ajudar nessa empreitada. Você não está sozinho. Deus é contigo. Deus é contigo. Ele vai te dar vitória. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, na Tua presença nós estamos e eu quero colocar, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos, amigos, todos que estão, ó Deus, acompanhando esta live e que precisam nesta hora de uma intervenção do Senhor, ó Deus, precisam da ajuda do Senhor, do fortalecimento do Senhor, da capacitação que vem do Senhor, ó Deus, para perdoar. Acima de tudo, Pai querido, antes de tudo, derrama teu bálsamo de cura no coração desta pessoa. Quem sabe a ferida está aberta e sangrando muito, está doendo muito, mas o Senhor é poderoso para manifestar a tua cura agora. Ó Deus querido, derrama o teu bálsamo de cura. Senhor, trata com esta vida, com este coração, com amor. Mostra, Pai querido, que o Senhor está ao lado e o Senhor compreende cada lágrima. O Senhor compreende, meu Deus, o que acontece nessa vida, neste coração. Mas o Senhor quer o melhor. E por querer o melhor, o Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar. E o Senhor quer ajudar esta pessoa agora a liberar perdão, a soltar aqueles que ofenderam. Ah, Deus querido, manifesta agora a tua graça. Manifesta agora, Senhor, o teu poder, eu te peço, em nome de Jesus. Que haja cura no meio do teu povo, que haja restauração, que haja fortalecimento, que haja manifestação da graça e da glória do Senhor. Ah, meu Pai, que nós possamos ouvir testemunhos da ação sobrenatural do teu Espírito e que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final de mais uma live, queridos. Quero declarar aqui sobre a tua vida toda sorte de bênçãos da parte do Senhor, né? Nós vamos orar neste momento, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você que tem aí o seu envelope, pega aí neste momento nas tuas mãos, para nós orarmos, consagrando ao Senhor, tá bom? Os dízimos e as ofertas. E você também que vai ofertar alimentos, produto de limpeza ou de higiene pessoal, para formarmos mais cestas básicas, coloque a tua vida diante do altar do Senhor agora. Vamos consagrar esta oferta também, seja em dinheiro, seja em produtos, né, de mercearia. Nós vamos consagrar ao Senhor e eu creio que a bênção de Deus continuará sendo derramada sobre a tua vida. A provisão do Senhor continuará sendo uma realidade na tua vida, porque você está se dispondo a ser um canal para levar esta provisão a outras pessoas. Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua despensa, Deus vai multiplicar o alimento aí dentro da tua casa, Deus vai multiplicar a tua renda, Deus vai te dar graça e você vai honrar os teus compromissos financeiros. Por quê? Porque você continuará mantendo a tua fidelidade diante do Senhor, né? Vamos orar neste momento, então, consagrando os dízimos, as ofertas, as contribuições ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos na tua presença e consagramos ao Senhor as ofertas, os dízimos, as contribuições para a cesta básica. Peço, Pai querido, que o Senhor continue derramando a tua bênção sobre os teus filhos. Continue abrindo as janelas dos céus e abençoando o teu povo de uma forma toda especial e sobrenatural. Que o nome do Senhor continue sendo exaltado. Que haja milagres na vida financeira, que haja milagres, Senhor, na despensa, que haja milagres, Senhor, na casa dos teus filhos. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Queridos, amanhã este vídeo estará disponível lá no canal da nossa igreja, né, no YouTube, no IEAB Carlópolis. Você poderá acessar, curtir, compartilhar. Se ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal também, para que você seja abençoado, né? Comente lá também, deixe o seu like. A produção está tentando me ajudar aqui, daí eu acabo me atrapalhando um pouquinho, né? Mas clica lá no sininho para você receber as notificações, tá bom? Então, vamos lá, não esqueci de nada não, né? Clique, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom?
E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida também, né? Amém? Glória a Deus. Acho que é isso, né? Por hoje, tem mais algum recado? Terça-feira nós vamos começar a escola bíblica, via Facebook também, por live. Então, você que deseja participar da escola bíblica, estudo bíblico, me avise, tá bom? Porque a live da escola bíblica não será aberta ao público como essa. Vai ser aberta apenas àqueles que me avisarem, porque vão participar mesmo do estudo bíblico, ok? Então me avise, inbox, pelo Messenger, tá bom? Ou pelo WhatsApp, me avise para que eu inclua lá o teu nome na live de terça-feira, às 8 horas da noite, ok? E quarta-feira estaremos juntos novamente na Quarta do Clamor. Estamos preparando a estrutura lá no nosso templo para começarmos as transmissões lá do templo, né? Quando começarmos as transmissões lá do templo, algumas pessoas poderão participar ao vivo lá conosco no templo, ok? Então nós estamos preparando essa estrutura para que isso aconteça. Mas quarta-feira estaremos novamente nessa transmissão também da Quarta do Clamor. Vamos encerrar então, tudo pronto aí para o último louvor? Tranquilo? Eu vou dar aqui a bênção apostólica, né? Faça aí a posição de receber aí com as tuas mãos. Vou liberar aqui a bênção apostólica e logo após a pastora Érica estará aqui novamente, né, cantando conosco o último louvor dessa noite. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reinem sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre. Deus te abençoe, uma semana abençoada para você, que Deus continue guardando a tua casa, guardando a tua família, te dando vitória nos desafios diários, em nome de Jesus. Ô mãe, beijo pra você, feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães, Marli. Deus abençoe vocês e todas as mães que estão participando com a gente dessa transmissão. Aleluia! Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto,
Santo, Santo.